E aí, gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui, Matheus Carlos falando, e hoje a gente vai falar de. Ah, o título já diz, né? Vamos falar de adaptação de literatura em quadrinhos, né? Bem, a gente começa sendo bem sucinto, né? Vamos ser rapidinho, fazer um vídeo dinâmico, papum, pá, show! A primeira. O primeiro livro, vou focar um pouco no livro brasileiro, né? Adaptado. O primeiro livro brasileiro adaptado foi o Guarani, do José de Alencar, né? Autor extremamente importante na história da literatura brasileira, por conta da primeira fase do romantismo, né, o indianismo, aqueles resgates dos valores brasileiros, né, na literatura. A gente está em 37, publicado no Correio Universal, né, que era um periódico carioca que continha desde contos até poesias, anúncios e quadrinhos, né? Tinham anteriormente, né, a adaptação do Guarani, tinham adaptações em quadrinhos de outros livros da literatura, né? No caso mundial, autores como Júlio Verne, H.G. Wells eram adaptados, né? Mas o Guarani foi o primeiro brasileiro, livro brasileiro, né, a ser adaptado para quadrinhos. Foi adaptado pelo artista, meu Deus do céu, Aquarone, Francisco Aquarone, isso, Francisco Aquarone. Inclusive essa edição do Guarani, o Editora do Senado, eu comentei no vídeo anterior sobre a Editora do Senado ter feito uma versão compilando todo o Inhoquim, ela também fez uma edição facsímile restaurada do Guarani, né? Essa adaptação pelo Aquarone, né? Dá pra achar no site deles, assim, o PDF sai de graça. E o físico, se ainda tiver disponível, acho que ele custava 10 ou 20 reais, alguma coisa assim. Não sei se vai ter o físico, mas o PDF vai ter. Isso dou certeza absoluta. É uma edição muito boa, inclusive. Foi restaurada pela mesma equipe, eu acho, que restaurou o Inhoquim. Tem curadoria do Atos e tudo mais. Bem, agora vamos dar um salto bom aqui, né? De 37 a gente agora está em 48. A Ebal, editora, foi criada pelo Adolfo Eisen. Publica uma revista chamada Edições Maravilhosas. O que consistia as Edições Maravilhosas? Eram umas revistas voltadas especificamente para adaptações de grandes clássicos da literatura em quadrinhos. A primeira foi publicada em 48 e era a história dos Três Mosqueteiros, né, do Alexandre Dumas. Na edição número 24, isso publicado em 54, foi adaptado mais uma vez o livro do Guarani, né? Só que dessa vez quem foi o artista responsável pela adaptação foi o haitiano André Leblanc. Exatamente. E assim, tanto que essas edições maravilhosas eram histórias traduzidas da Comics Illustrated, que era uma revista americana voltada justamente para adaptações literárias de grandes nomes, grandes títulos da literatura mundial. Só que diferentemente da versão norte-americana, né, aqui no Brasil foi feito adaptações de livros brasileiros, né? Tinha um rolê de nacionalismo nessa época, né, na década de 40, sim. Então também por Vargas e coisas do tipo. Então era importante. E ela foi, várias edições seguintes tiveram adaptações de livros brasileiros, né? Então foi uma coisa bem interessante, assim. Justamente também para tentar dar uma diminuída, uma acalmada nos ânimos dos pais que tinham um certo preconceito da literatura do quadrinho ser uma literatura marginal, nem considerada literatura na época, né? Mas ser uma forma de leitura marginal que levava as crianças a coisas incultas, né? Não era culto o suficiente ler quadrinhos, você podia ler o livro principal, o livro inteiro, integral, né? Então, era uma forma boa de combater esse preconceito, assim. Tanto que no final deles tinha uma etiquetinha falando assim, se você gostou desse gibi, leia o livro original, né? Então agora a gente dá um outro salto. Já estamos no século XXI. O século XX era deles, mas agora estamos no século XXI, nos anos de 1997. Acontece a criação do programa chamado PNBE. PNBE, Programa Nacional Biblioteca Escola. Foi um programa do governo para incentivar e fomentar a distribuição de livros, periódicos e coisas científicas para as escolas, né? Por que eu estou falando desse programa? Porque no ano de 2006, no edital apareceu pela primeira vez que histórias em quadrinhos poderiam ser contemplados nessa distribuição do governo para instituições escolares, né? Então, desde 2006 aconteceu um boom, não um boom, né, mas
vários editores apareceram, editoras já consolidadas no mercado escolar, né? Elas começaram a ter linhas para quadrinhos, né? Principalmente a editora Ática, tem muitas adaptações de livros brasileiros feitas pela editora Ática, né? Tem o 15, da Raquel de Queiroz, tem o Trechinho de Policarpo Quaresma, Macunaíma, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eles fizeram várias edições, não só edições da literatura nacional, mas eles fizeram outros gringos também que eles trouxeram, mas para as escolas voltava muito esse tipo de adaptação, justamente, né, para introduzir para o ensino fundamental e para o ensino médio, né, que tinha os vestibulares, que eles tinham que ler livros que normalmente não são leituras muito convidativas, então o quadrinho pode ser uma forma muito válida de se ler, né, e caso tenha um interesse, obviamente, o aluno vai procurar o livro integral, né, principalmente no ensino médio, né, então, tanto que esse foi de 2006 a 2014, 2014 acho que foi o último ano a ter quadrinhos inscritos nesse programa, né, uma pena. E muitas dessas informações tem um artigo muito bom da Vanessa, meu Deus, deixa eu pegar o nome dela aqui, Vanessa Yamaguchi, que ela apresentou um pedaço de uma tese de mestrado dela, apresentou um pedaço nas quartas jornadas internacionais de quadrinhos na USP. E lá ela coloca umas tabelas, a quantidade de títulos e quais foram alguns dos títulos, né, que entraram nesse programa. Então tem diversas adaptações literárias, Maurício de Souza entrou na jogada, porque, né, o governo sendo um cliente potencial, porra, bora, né? Inclusive muitos gibis bem bacanas surgiram assim, tanto como adaptações ruins, teve várias, e adaptações muito boas também tiveram, e quadrinhos gringos também que foram trazidos pra cá. É uma pena que esgotou, que não teve mais esse programa, porque meio que deu uma segurada, né, no mercado de quadrinhos brasileiros, né? Uma pena, mas fazer o quê? Então, meio que é isso. Acho que deu uma resumida boa. É claro que eu não podia encher muito pro vídeo não ficar longo. Eu quero fazer vídeos bem curtinhos. Eu vou continuar falando desse assunto no próximo vídeo. Que, né, esse aqui é um vídeo introdutório, mais ou menos, como foi, né, esse rolê de adaptações dos quadrinhos no Brasil, né, da literatura no Brasil. E no próximo eu vou falar coisas a mais, assim, sobre... Apareceu uma charge bem interessante aí da Constituição em quadrinhos. E eu achei um assunto bem pertinente para falar sobre. Então é isso, gente. A gente encerra o vídeo aqui bem rapidinho, menos de 10 minutos. Estamos 7 minutos e alguma coisa. Então é isso. Quem tiver gostado, curte, comente. Quem não tiver gostado, comente também. Curta, não sei. Compartilha se achar legal, a quem tiver interesse. E é isso, gente. Valeu. Um beijo muito carinhoso. Para. Calma, não acabou ainda não. Tem um adendo também. Então, quem quiser saber mais sobre esse rolê de quadrinhos e literatura, eu recomendo bastante esse livro aqui. Quadrinhos e Literatura, Diálogos Possíveis. É um livro que tem vários artigos, eles foram organizados por 3 pesquisadores na área de quadrinhos, né? O Paulo Ramos, que é professor de português, o Valdomiro Vergueiro, que é um puta de um pesquisador, um dos primeiros pesquisadores de quadrinhos no Brasil, e o Diego Figueira, que é pesquisador, escreveu livros, inclusive tem algumas matérias no site Universo HQ, que é um puta de um site bom para quem quer pesquisar sobre quadrinhos, né? Esse livro aqui ele fala de vários artigos sobre o flerte, né, da literatura e os quadrinhos, e inclusive adaptações. Tanto que eu peguei aqui, ó, ali, o Guarani, a primeira adaptação do Guarani, que eu já vou ter mostrado imagem, né? Mas esse livro aqui é muito interessante e acho que ainda dá pra achar. É um baita do livro legal pra quem tem interesse em saber mais sobre quadrinhos. Agora sim, um abraço muito carinhoso, fique com Deus e até segunda.